Olá, Fabrício Venâncio aqui. Se você quer transformar sua vida financeira, precisa entender uma coisa fundamental. A sua realidade externa é reflexo direto da narrativa que você sustenta internamente. Não é misticismo, é estrutura mental. Existe uma frase poderosa que diz que quando você muda a narrativa, você muda o mundo. Eu vou trazer isso para algo mais direto. Quando você muda a narrativa que sustenta sobre si mesmo e sobre dinheiro, você muda a sua vida financeira. Se você sente que existe algum bloqueio travando a sua prosperidade, mesmo fazendo a sua parte, isso normalmente não é falta de esforço. O método subliminar é um processo individual onde eu conduzo a reprogramação da sua mente para que prosperar se torne natural a partir da sua história e da sua relação com o dinheiro. Existe uma condição especial de entrada, explicada no link da descrição e no primeiro comentário. Agora presta atenção. A maneira como você fala sobre dinheiro, como você se descreve financeiramente e como você interpreta desafios, cria um código interno. E esse código determina o que você percebe como possível. A neurociência já mostra que palavras influenciam a química do corpo, o padrão de estresse e até a expressão genética ligada à sobrevivência. Isso significa que o que você repete constantemente não é apenas psicológico, é biológico. Se você repete, está difícil, dinheiro é complicado, eu sempre me aperto, você está programando seu sistema nervoso para operar em modo de ameaça. E um sistema de ameaça não cria prosperidade, ele cria defesa. Agora imagine o oposto. Imagine que você começa a utilizar códigos verbais específicos que ativam segurança, confiança e provisão. Palavras que funcionam como âncoras emocionais. Palavras que reorganizam seu estado interno. Nossos ancestrais sabiam disso. Não chamavam de reprogramação mental. Chamavam de oração, mantra, declaração, salmo. Mas o princípio era o mesmo. Repetição afirmativa, até que a palavra se torne identidade. Porque prosperidade não começa no banco, começa na identidade. E identidade é construída por narrativa repetida. Se você aprende a escolher conscientemente os códigos que sustenta internamente, você começa a religar o seu cérebro para responder diferente aos desafios financeiros. Você sai da reação automática e entra na criação consciente. Agora eu vou mostrar como esses códigos funcionam na prática, por que a repetição é o fator decisivo e como aplicar isso para transformar sua estrutura mental financeira. Existe uma pergunta central que precisa ser feita com honestidade. Quem está controlando a narrativa que você repete todos os dias? Porque se você não escolhe conscientemente as palavras que sustentam sua identidade, você apenas repete as que herdou. E, normalmente, o que herdamos sobre dinheiro é medo, escassez, esforço excessivo e desconfiança. A maioria das pessoas nunca parou para perceber que vive repetindo códigos de limitação. Dinheiro não dá em árvore, a vida é dura, para ganhar alguém precisa perder, sempre aperta no final do mês. Essas frases parecem inofensivas, mas são decretos. E decretos constroem realidade. Quando você repete constantemente um código emocional, você fortalece redes neurais específicas. Seu cérebro começa a disparar sempre na mesma direção. Isso molda sua percepção, sua tomada de decisão e até sua tolerância ao risco. Se o seu código dominante é escassez, você enxerga risco em oportunidades. Se o seu código dominante é confiança, você enxerga possibilidade em desafios. Essa é a diferença. Nossos ancestrais usavam códigos de sabedoria em momentos de dificuldade porque sabiam que a mente humana tende a entrar em medo automaticamente. O código servia como âncora para reorganizar o estado interno. Não era superstição. Era engenharia emocional. Quando alguém repetia palavras de proteção, de confiança, de provisão, estava treinando o próprio sistema nervoso para sair do pânico e entrar em estabilidade. E estabilidade é pré-requisito para a prosperidade. Um código não funciona porque é mágico. Ele funciona porque é repetido até virar verdade emocional. E aqui está o ponto essencial. Não é repetir por repetir. É repetir até sentir. Você pode declarar que está protegido, mas se não sente segurança, o código ainda não foi instalado. Você pode afirmar que nada lhe falta, mas se ainda sente medo constante, o padrão antigo ainda é dominante. O objetivo é simples.
escolher conscientemente códigos que elevem seu estado interno acima da reação automática de escassez. Quando você faz isso de forma consistente, algo começa a mudar. Você começa a perceber que não está sozinho diante dos desafios. Começa a sentir que existe sustentação. Começa a agir com mais clareza e quando o estado interno muda, o comportamento financeiro começa a se alinhar. Agora permita-me lhe mostrar como esses códigos atravessaram culturas diferentes e porque todos eles apontam para o mesmo princípio psicológico que sustenta prosperidade e força interior. Se você observar diferentes tradições ao longo da história, vai perceber algo curioso. Todas preservaram códigos de afirmação e força. Culturas distintas, épocas diferentes, crenças diferentes, mas o padrão é o mesmo. Palavras repetidas em momentos de crise para sustentar identidade e estabilidade emocional. Alguns usavam declarações de proteção, outros afirmavam confiança na provisão, outros reforçavam desapego, outros declaravam unidade com uma força maior. O formato muda, o princípio permanece. Quando alguém afirma que nada lhe falta, está treinando a mente para operar a partir da suficiência. Quando declara proteção, está reduzindo o estado de ameaça. Quando afirma confiança, está reorganizando a postura diante do desafio. Isso tem impacto direto na vida financeira, porque o dinheiro amplifica o estado interno. Se você está inseguro, ele amplia a insegurança. Se está estável, ele amplia a estabilidade. Se está ansioso, ele amplifica a ansiedade. Por isso a narrativa é tão importante. Um código como "O Senhor é meu pastor, nada me faltará" não é apenas religioso. É uma declaração de identidade. É alguém dizendo: eu não sou desamparado, eu não estou à deriva, eu não opero a partir da falta. Outro código poderoso é o "eu sou". Quando você diz "eu sou", você está definindo a si mesmo. E o que vem depois dessa expressão se torna programação. Eu sou azarado. Eu sou pobre. Eu sou endividado. Percebe como essas frases criam um padrão? Agora imagine usar essa mesma estrutura conscientemente. Eu sou capaz. Eu sou sustentado. Eu sou alguém que prospera. Isso começa a reorganizar a identidade. E identidade é o eixo central da prosperidade. Porque você nunca ultrapassa a imagem que tem de si mesmo por muito tempo. Pode até crescer financeiramente por um período, mas se a identidade for de escassez, você volta ao ponto conhecido. Os códigos de sabedoria atravessaram gerações porque funcionam como ferramentas de reprogramação contínua. Eles não dependem de circunstância externa, dependem de repetição interna. E quando essa repetição se torna constante, o cérebro começa a criar novas conexões. O estado emocional muda, a postura muda, a forma de enxergar dinheiro muda. E quando a forma de enxergar dinheiro muda, a forma de lidar com ele inevitavelmente começa a se transformar também. Quando a forma de lidar com o dinheiro começa a se transformar, você percebe algo que antes parecia invisível. A sua vida financeira nunca foi apenas matemática, ela sempre foi narrativa. Você pode até organizar planilhas, cortar gastos, buscar novas fontes de renda, tudo isso é importante. Mas se, no fundo, o código interno continua sendo medo, insuficiência e insegurança, você vai sabotar o próprio avanço. É por isso que os códigos de sabedoria funcionam como reconfiguração. Eles interrompem o padrão automático. Quando a mente começa a entrar em pânico, o código entra como uma âncora. Quando a dúvida aparece, a declaração afirmativa reposiciona a identidade. Mas existe uma regra fundamental: repetição consistente. Não é dizer uma vez e esperar a transformação. É imprimir o código na mente subconsciente até que ele se torne natural. Até que, diante de um desafio financeiro, sua reação automática não seja mais desespero, mas confiança. E aqui está a diferença entre repetir por obrigação e repetir com intenção. Quando você escolhe um código, seja "eu sou", seja uma afirmação de provisão, seja uma declaração de força, você precisa associar emoção, precisa sentir o significado, precisa permitir que aquilo organize seu estado interno.
Porque o subconsciente responde à emoção repetida, não a discurso vazio. Ao longo do tempo, isso cria um novo padrão neural. Seu cérebro começa a disparar segurança em vez de ameaça. E um cérebro que se sente seguro enxerga possibilidades que antes passavam despercebidas. Essa é a verdadeira transformação. Não é mágica, é reprogramação. E quando essa reprogramação se consolida, você percebe que sua relação com o dinheiro se torna mais estável, menos reativa, mais estratégica, mais madura. A prosperidade começa a deixar de ser um desejo ansioso e passa a ser consequência natural da identidade que você sustenta diariamente. No fim das contas, esses códigos não são secretos porque são escondidos. Eles são secretos porque a maioria das pessoas nunca aplica com constância. Mudar a narrativa não é algo dramático, é algo disciplinado. É decidir que você não vai mais repetir mentalmente escassez, medo e limitação como se fossem fatos imutáveis. É escolher conscientemente palavras que sustentem força, provisão e identidade sólida. Você não muda a sua vida apenas desejando prosperidade. Você muda quando passa a se descrever como alguém que prospera, quando passa a sustentar internamente códigos que reforçam estabilidade, confiança e capacidade. Prosperidade não nasce do acaso, ela nasce da identidade. Depois de tudo que a gente percorreu aqui, fica mais claro que prosperidade não é algo que se força. Ela é consequência direta do sistema interno que governa suas decisões, reações e escolhas financeiras. Se esse sistema foi moldado por experiências passadas, medos e padrões inconscientes, tentar mudar só no nível racional não sustenta a transformação. O método subliminar existe exatamente para isso. Eu conduzo a reprogramação da sua mente para que prosperar se torne natural por meio de um processo individual de hipnose personalizada, estruturado a partir da sua história e dos padrões inconscientes que moldam a sua relação com o dinheiro. Não é um curso, não é conteúdo gravado. É um processo profundo, feito para atuar na base onde esses padrões foram instalados. Neste momento, existe uma condição especial de entrada no método subliminar. Ela não é permanente e não é divulgada abertamente. Essa condição é explicada em uma conversa direta, onde você entende se esse processo faz sentido para você agora. O link está na descrição e no primeiro comentário. Reflita sobre quais palavras você tem repetido diariamente, porque elas estão moldando silenciosamente a sua identidade, e a sua identidade está moldando a sua realidade financeira.